nossa conversa hoje vai ser para dar luz, para dar ideias, né? Aumentar o nosso repertório. O que a gente pode fazer para aumentar o nosso bem-estar, a nossa saúde emocional, mental, física, enfim, num cenário, né, de tantos desafios que a gente está passando agora. Por quê? Porque cuidar do nosso bem-estar é movimento para a felicidade. E olha só, hoje estão aqui com a gente a Daniela Carneiro. A Daniela é psicóloga, analista junguiana e arte-terapeuta. João Andrade, psicólogo, escritor, especialista em gestão de pessoas e diretor de gestão de conhecimento no Instituto Movimento pela Felicidade. Petrúcia Finkler, ela é escritora também, é psicoterapeuta junguiana, astróloga, taróloga, doula da morte. O currículo dela é tão grande que eu tive que resumir, tá? Não tem problema não, né, Petrúcia? Mas, enfim, vou começar com a Daniela. Daniela, eu estava pensando aqui, como é que faz para a gente manter o equilíbrio nesses tempos difíceis, né? Que a gente vê que cada um está de um jeito. Tem gente que está se dando bem, aproveitando para conhecer coisas novas, estudar, aprender mais de si mesmo, que é fundamental. Tem gente que nega, tem gente que está apavorado, desesperado, em pânico. Ou seja, a gente vê que é um cenário assim que cada um está dando conta de um jeito, né? Eu fico imaginando que mudamos todos. Agora, é momento, então, da gente observar, nos observar para saber o que está acontecendo comigo? Bom, eu acho que o primeiro passo é entender o que está acontecendo. As pessoas estão muito confusas diante desse cenário que estamos passando aí nesses últimos quase 16 meses. Elas não sabem nem nomear o que elas estão sentindo, o que está acontecendo com elas. Muitas falam, eu não sei se é cansaço, eu não sei se é depressão, eu não sei se é preguiça, se é desespero, se é tédio, apatia. Fica até difícil, porque esse estresse prolongado, Roberta, ele teve um início aí de grande alarme, de grande alerta, onde nós despendemos muita energia vital. E com esse processo, que deveria ter, não deveria ter se arrastado por tantos meses, é como se tivesse entregado para nós um peso que a gente aguentaria um mês, e estamos carregando, chegou o momento assim, eu não aguento mais, mas eu não posso soltar, eu ainda não posso soltar. Eu acho que a pandemia nos obrigou. Já que você não podia olhar para fora, fomos obrigados a olhar para dentro. Agora, você está falando isso, ô João, eu fico... Bom, primeiro você fez um mapa emocional da pandemia, né? O mapa, Roberto, ele começou há 16 meses, né, como a Daniela bem citou. A gente estava lá dia 18 de março, né, em sala de aula, nos escritórios das empresas, nas universidades, nas lojas, nos shoppings, supermercados. De repente, instalou-se pandemia. O mundo estava vivendo uma doença, né? Uma pandemia em todos os continentes, que parecia estar muito longe de nós, depois do Atlântico, né? Mas estava muito perto. Isso causou um medo muito importante, né? Partindo desse medo, a gente viu que fechou tudo, né? Fechou tudo. Tudo que estava aberto foi fechando, e aí deu um pânico, porque aí já não estava mais aquela coisa longe de nós, estava perto. E esse pânico gerou uma reação muito, algumas vezes agressiva, outras vezes de fuga, de apatia. E aí nós começamos a ter perdas, né? Então, o terceiro estágio desse mapa mental, desse mapa emocional, né, da pandemia, foram as perdas, caracterizadas por traumas, né, Roberta? Traumas financeiros, perdas financeiras, perda de pessoas, de trabalho, né? de liberdade, de contato com as pessoas. Então, foi uma perda muito grande que começamos a vivenciar muito perto de nós e causou um trauma muito importante, né? A quarta fase nós caracterizamos como uma necessidade de reaprender.
A gente estava repreendendo a dar aula, repreendendo a ser aluno, repreendendo a comprar, repreendendo a vender, repreendendo a fazer reuniões, né? Encontros, família, festa na caixa, live de cantor, de dupla sertaneja, né? De família, de aniversário, de reza. Né? A gente teve que reaprender, ressignificar o que a gente estava vivendo. Deu uma certa trégua, vamos dizer assim. Né? Passado isso, demorou demais. Então, nós entramos numa impaciência caracterizada pelo tédio, né? Por estar acumulando muita coisa, acumulando curso, acumulando live, acumulando academia online, né? Tudo online, acumulando aquele tanto de coisa, aquele curso, link. Né? Eu teve um meme que circulou na internet que era o seguinte: eu estou com medo de acordar à noite e encontrar com um link no meio do caminho. Tanto link que a gente estava acumulando, né? E depois veio a fase da insegurança, que foi a sexta fase, né? O que está acontecendo? O que eu estou sentindo está normal, como a Daniela disse. O que é? Impaciência, é estresse, é burnout, é depressão. O que está acontecendo comigo? Então, veio uma insegurança muito grande. Né? E agora, na sétima fase, Roberta, eu diria que a gente está caracterizando como uma esperança. Uma retomada, as coisas estão abrindo, as escolas estão abrindo, o imunizante está ganhando, né? Escalagem aí nas idades, em várias faixas etárias. Então, a gente está vivendo uma esperança. Né? Todas essas fases, Roberta, elas se caracterizam por um lado positivo. Pô, como é que eu vou tirar um lado positivo disso? Né? Mas tem um lado positivo, mas tem também um lado negativo, que pode trazer, né, a consequências mais sérias. Você está falando aí, né, a questão, realmente, eu vejo que muita gente está aproveitando essa fase para se redescobrir um monte de coisa positiva. Mas, Petrúcia, quando ele fala, o que fica mais para a gente é essa questão da perda, né, nessa pandemia. E você lida com isso, né? Porque eu achei interessante ser doula da morte, porque é evidente que nessa época você não poderia acompanhar, né, nenhuma pessoa que já vai partir tudo, mas você ajuda muito as famílias, né? Como é que você vê as pessoas que perderam, que estão perdendo, nesse momento tão complicado, inclusive faltando os rituais, né, de despedida, aquela coisa, nossa, é tão esquisito, né? E falar da morte é falar da vida. Né? As pessoas não se dão conta que a morte é o que nos faz dar valor, né? A viver os momentos, a viver as relações, a colocar energia no nosso dia a dia. E essas perdas muito súbitas, e às vezes tem muitos casos que eu acompanho tudo de longe, né? Falando com as pessoas em privado, mas não fisicamente não estive em nenhum funeral, né? Completamente restrito, de fato, há uma perda da questão do, mesmo que os velórios no Brasil sejam muito rápidos, ainda assim há aquela, normalmente é uma reunião de pessoas, há uma comoção, há um estar com a família, e isso não é possível. E essa morte está vindo e está devastando, às vezes, 3, 4 pessoas da mesma família. E isso está desestruturando as pessoas de uma forma absolutamente terrível. Então, eu tenho acompanhado que há psicólogos com trabalho de grupos online para acolher luto. Eu acabei não iniciando nenhum, acho que ainda vou ter que fazer isso esse ano, mas como uma proposta, mas tem muita gente oferecendo algum trabalho de conversar sobre o luto, porque as pessoas estão precisando de um espaço para falar. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que se tornou vamos dizer, até bonita, né? Que é uma abertura tão clara das pessoas colocarem a sua dor nas mídias sociais, porque geralmente há uma maquiagem, o Facebook é um Photoshop da vida, né? Mas nesse caso, as pessoas colocam a dor, o luto por um amigo, o luto por uma tia, luto por irmãos, por quem quer que seja, está sendo muito aberto isso, e cada um, o Facebook, acho que no Instagram não está acontecendo dessa maneira, mas o Facebook... Facebook é impressionante. Uma morte atrás da outra, virou um obituário. E aí o mural das pessoas que se foram recebem as homenagens. Meu marido perdeu um amigo de adolescência. E
viu homenagens a esse amigo, né? Pessoas fazendo música para ele tinha uma influência na comunidade, aí meu marido pôde testemunhar isso à distância, então ficou processando esse luto através de observar essas manifestações nas mídias sociais, que é o que a gente tem, né? E aí, claro, algum contato com os familiares por voz, né? Por voz e vídeo, enfim, que é o que a gente tem. Mas é muito difícil, que pode muito pouca gente, se é que consegue alguém nessa hora do enterro, na hora de um velório, e as pessoas mesmo no hospital, né? Você tem que falar por aplicativos com a voz para ver o rosto da pessoa que está internada, não ter as notícias, você fica aguardando um telefonema do hospital. Isso é muito, muito doloroso. E tem que se ter um espaço de acolhida para isso, né? Porque esse trauma disso aqui vai reverberar por muitos anos. E como é que a gente acolhe num momento desse? A gente acolhe, muitas vezes, dando espaço para as pessoas falarem dessa dor. Ou, às vezes, só estar junto. Então, mesmo que às vezes a gente não consegue, não pode estar fisicamente, mas às vezes pode estar fisicamente, né? Porque uma coisa, essa falta de corpo é tão difícil, e às vezes é bacana a gente poder encontrar um momento de, se a pessoa está na sua cidade, de você encontrar com ela, mantenha uma certa distância, mas esteja ali na presença desse outro corpo, e às vezes só num silêncio, só ouvindo. Ou às vezes a pessoa diz, me conta uma outra coisa, porque eu não aguento mais ficar com a minha dor, e aí você conta uma outra coisa. Né? Às vezes uma coisa assim, a minha também é uma coisa complicada, sai, me conta o teu problema que é diferente do meu. Então, às vezes é um alívio escolher ouvir um problema diferente do nosso. É um estar presente para ouvir e não apressar a outra pessoa dentro desse processo. Uhum. Você está falando isso, mas estou pensando aqui, João, é questão também da gente pedir ajuda também, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de pedir ajuda, né, João? É verdade, Roberto. Quando começou a pandemia, né, eu trabalho com coach, com terapia cognitivo-comportamental, e a gente vinha naquele processo de planejamento, 2020, né? Era 2019, o que nós vamos fazer, como vai ser nossa final de 2019, né? Vamos dizer assim, início de 2020, e de repente rasgaram o mapa. Né? Rasgaram o mapa e nos deixaram assim, sem mapa. Né? E aí muitas pessoas tiveram realmente dificuldade de dar continuidade aos objetivos, aos planos. Né? Lá no Instituto do IMF, Roberta, a gente trabalha com a ciência da felicidade. Né? E trabalhamos também com a psicologia positiva, que vem dando aí uma roupagem diferente para esses estudos sobre bem-estar, sobre felicidade. Né? E aí nós temos lá uma referência muito importante, que é o Martin Seligman. Né? Então, o Martin Seligman ele escreveu vários livros, entre eles tem um que chama Florescer, né? Que ele fala o seguinte, que a vida tem que ser prazerosa. Tem que ser prazerosa. E nós temos dois tipos de prazer, o prazer hedônico e o prazer edemônico. O prazer hedônico é aquele prazer externo, né? Comprar um carro, fazer uma viagem, consumir um produto tanto quero, comprar meu lote, né? E o prazer eudemônico é aquele prazer interno, aquele prazer da minha satisfação pessoal, da minha realização. Nós precisamos equilibrar as duas coisas, né? Não dá para ficar assim, só questionando, só naquele... Tem que ter prazer. Mas também ele fala que nós temos que ter uma vida produtiva, uma vida engajada, com metas, com objetivos, com propósitos. Isso é muito importante para a gente criar aquela expectativa, né? Não, foi tão gostoso, Roberto, esperar pela live, sabe? Tinha dia, data e hora marcada, tinha uma entrega a ser feita. É muito gostoso isso. Uhum. Tinha pessoas tão especiais que a gente está compartilhando. Então, foi muito gostoso esperar pela live. E amanhã? Né? O que eu vou fazer? Né? E então eu preciso ter vida produtiva e propósito. Aqui. E além disso, ele fala também, só para terminar, Roberta, nós temos que ver uma vida com sentido, com significado, com valores éticos, espirituais, né? Que são fundamentais para a gente poder criar essa base, né? Que a gente vai chamar aí a tríade que vai nos levar a uma maior percepção de felicidade. Sabe? Você falou uma coisa interessante, que eu estava pensando em outra, perdi, mas você falou a questão da espiritualidade. Aí as meninas são terapeutas junguianas, né?
E aí eu lembrei, como é que é? Eu acho que a espiritualidade é fundamental para a gente ter bem-estar, gente. Seja o que for. Eu conheci um fotógrafo, ele não acreditava em Deus nem nada, mas a religião dele era a fotografia, a natureza, essas coisas todas. Então, de certa forma, é isso, né? E aí eu lembrei de uma história do Jung, Petrúcia e Daniela, espero que eu não esteja errada, mas eu lia demais Jung, mas muitos anos atrás. Então, dele falando, ele estava preocupado na época, né? Todo mundo saindo de casa, aquela fechação da casa, fecha a janela, fecha a porta e tal. Aí ele virou e falou assim: gente, vocês estão fechando? Aí dentro da casa tem espiritualidade? Ah, tem não. Tem paz? Ah, não. Então, para que vocês estão fechando? Vocês estão com medo do que ser furtado? Vocês conhecem essa história? Não, essa não. Eu lembrei do fundo do baú, gente, é da minha Epstein, ó. Então, assim, a questão da espiritualidade, né? Isso é fundamental para a gente, né? A questão da espiritualidade para o Jung é porque nós carregamos a imagem de Deus. Nós temos um eu maior do que esse eu que é o ego, que ele chama de self. E a espiritualidade, ela tem essa função curativa. Naturalmente, a psique busca se reequilibrar. A questão é, o homem pós-moderno, ele vem de um desequilíbrio, de um exagero, de uma unilateralidade já há algum tempo. Vamos pensar aí, pelo menos 200, 300 anos, esse homem vem cada vez mais buscando as respostas, sempre fora de si, e pela ciência, usando exageradamente o seu intelecto. Ótimo, o intelecto é muito bom, né? A nossa função, logos, o nosso pensamento é muito importante. Mas ele foi se desvinculando do diálogo interno, do diálogo com ele mesmo, das percepções da sua essência. E passou a matar os deuses, a matar os rituais, tudo aquilo que era do irracional passou a não ter valor. Então, a ligação dele, porque a espiritualidade não é somente religião, é uma das expressões, né? As religiões são aí expressões, mas é como que ele se conecta com aquilo que é transcendente, com aquilo que é além da sua condição humana, aquilo que o conecta com sua centelha divina, com aquilo que é a sua totalidade. Você sabe que eu acho assim, eu nessa pandemia agora eu tô expert em ver pôr do sol. Sempre, sempre. Meu netinho de 6 anos está fazendo fotos maravilhosas, porque eu falei, vamos subir, eu tenho aqui terceiro andar, que eu tenho uma vista de Belo Horizonte maravilhosa. Então a gente vai fazer o pôr do sol. E eu acho que você assistir um pôr do sol ou acompanhar o crescimento de um neto, como é o meu caso, de 2 netos, eu acho que isso é espiritualidade, gente. Não é? Como que é, Petrúcia, para você a espiritualidade no cotidiano? Eu acho que espiritualidade é que nem DNA, né? Cada um tem a sua forma de se conectar com o sagrado. Então, eu vou dizer que no meu entendimento, espiritualidade é uma conexão com o sagrado, que o Jung dá esse nome dessa imagem de Deus em nós, porque é algo luminoso. É algo que a gente toca, o fotógrafo que você estava comentando, Roberta, é a fotografia, é o estar na natureza. Eu tenho um irmão biólogo, que uma vez ele disse, quando eu estou dentro do banhado, medindo as plantas, assim, aquilo para mim é Deus. Então, é uma sensação de que eu estou, que tudo está encaixado, que tudo está perfeito e que tem algo aqui muito além e que permeia ao mesmo tempo. Então, é um transcendente quase que imanente, de certa forma. Eu acho que é a maneira que a gente acaba percebendo e se conectando muito com essas forças. Mas é fundamental. Jung também dizia que se Deus existe ou não existe, não importa. O importante é que as pessoas acreditem, né? Em algo que é divino, algo que é além dessa mecânica aqui do dia a dia. Agora, muita gente está buscando, de fato, espiritualidade dentro desse período. A gente tem visto na pandemia, pessoas passando pelo que a gente chama de despertar espiritual, pessoas que estavam
ligadas na engrenagem da matéria, que de repente se ligaram, que tem outra coisa, aí começaram a fazer cursos, começaram a ler, tiveram algumas experiências, talvez até meio mediúnicas, e se assustaram e foram tentar entender o que que é isso. E nisso também, como estamos numa sociedade de extrema produção e de muito consumo, as pessoas às vezes exageram, porque descobrem uma coisa muito bacana e aí elas entram num outro negócio consumista que a gente vai chamar de materialismo espiritual. Eu compro curso, eu compro outro curso, agora eu vou fazer isso. Aí, então as pessoas chegam para mim, eu quero fazer aula com você, porque eu já estou fazendo aula assim com fulano, aula assim com Beltrano, também estou fazendo isso. Vamos com calma, termina as aulas, né? Depois você vem ver o que eu estou oferecendo, vai de cada vez e experimenta, vivencia. Não tem por que apressar. Não é porque você descobriu agora que você vai se empanturrar de conhecimento e isso vai ajudar nessa conexão com esse sagrado, né? Vamos de bocadinho em bocadinho. O negócio é ter o tempo para parar e fazer as práticas, seja acender uma vela, seja fazer a tua meditação. Então, entrar em contato. Porque a Daniela estava falando que a gente foi para dentro, mas muita gente não foi, ficou consumindo. Continua. Mas é o grande desafio, o grande barato, como o João também estava colocando, que é essa felicidade, como é que é o fazer edemônico. Adorei. Eudemônico. Não, sinceramente, estava sendo compulsiva nesse sentido. Livros, que tem atrás de mim pilha de livros que eu comprei, estou lendo. Cursos, fiz 12 cursos, gente, ainda estou fazendo. Mas assim, eu tinha essa preocupação, né? Eu tenho tempo de assistir o pôr do sol, de ficar à toa, de mexer com minhas plantinhas, com a minha horta, dos meus bichos, cuidar, fazer comida natural para os meus bichos. Então, assim, você não pode ficar igual doido. É o tal do equilíbrio, né, João? Exatamente, Roberta. A gente fala que eu tirei da pandemia uma experiência muito importante, que é essa experiência do esperar. Eu venho de uma carreira buscando resultado, né, com metas, aí vem graduação, pós-graduação, mestrado, disciplinas do doutorado. Então, vem com uma carreira assim, muito rápido, querendo conseguir. E na pandemia, eu tive uma oportunidade impressionante de parar e esperar. Né? E aí, antes de entrar no processo pandêmico, eu também dou aula na Faculdade de Ciências Médicas, né? E lá a gente estava com um grupo de estudos para formação de instrutores de mindfulness, de atenção plena. E foi assim, encaixou como luva, porque aí, né, durante a pandemia, eu pude tanto orientar as pessoas, acolher as pessoas com as técnicas de atenção plena, de inteligência emocional, de mindfulness, como também eu pude experimentar isso em mim e ver nas pessoas que eu acompanhei o resultado que isso trazia, né? Os relatos, né? De como isso era importante. E, às vezes, a gente está falando de um simples parar e observar o que acontece ao meu redor. Né? Então, aqui em casa, Roberto, olha que interessante. Tem uma prática que a gente chama de caminhada meditativa. Sabe? Não podia sair para lado nenhum. Não podia nem ir para a quadra, para o espaço de convivência do prédio. E aí, falou, como nós vamos fazer agora? Eu comecei a fazer a caminhada meditativa, que é uma das práticas, né, que ajuda a gente a prestar atenção. Onde eu quero chegar? Eu não quero chegar em lugar nenhum. Qual que é a velocidade que eu vou ter? A mínima possível. O que eu tenho que fazer? Observar o meu corpo e a minha respiração. E à medida que eu consigo fazer esse equilíbrio de corpo e respiração, eu vou ativando sistemas endócrinos importantes, né? Que vão trazer sensação de bem-estar, sensação de alegria, de tranquilidade. Né? E aí, aqui em casa, todo mundo fazia. Né? Eu começava a fazer minha caminhada meditativa, aí, de repente, estava uma filhinha atrás de mim. Que lindo, gente! Uma filhinha de 5 anos, fazendo a caminhada meditativa. Então, tudo começa e termina no corpo. E quando eu estou respirando, eu estou prestando atenção no meu corpo, né? Na musculatura, no cheiro, no paladar, no que eu escuto. Né? Então, Roberto, você falou uma coisa muito importante. Se você não souber o que fazer, respire.
né? Respire e aí a sua mente vai te ajudar. O nosso cérebro é para isso, Roberto. Nosso cérebro é feito numa arquitetura para solucionar problemas, obstáculos, dificuldades. Agora, se eu tiver afetado emocionalmente e perco o controle da situação, o meu cérebro não pode me ajudar, porque eu bloqueio o meu córtex cerebral, onde está registrado ali matemática, geografia, cálculo, distância, força, defesa pessoal, um monte de coisa está registrado no meu córtex. Mas se eu não tiver essa tomada de consciência e ficar só reagindo ao que acontece comigo, eu não vou deixar o meu córtex funcionar. Essa caminhada meditativa ao redor da mesa, vai no banheiro, vai na cozinha, como é que é o esquema? O esquema é o seguinte, você vai ficar em pé, numa posição com o seu queixo mais ou menos de 45 graus em relação à coluna, certo? Então, você não tem que olhar para nada, você não tem que olhar para um quadro, nada fixo. Você vai ficar tentando com essa posição com o queixo mais ou menos 45 graus. E aí, você vai tirar um pé do chão, né? Enquanto isso, o outro já está apoiando. Sempre com o calcanhar. Aí você bota um calcanhar, levanta o pé, bota o outro calcanhar e vai fazendo isso o mais lento possível. Dói, você sente o músculo, porque não é um jeito que nós caminhamos. E aí, quando eu saio da minha zona de conforto, eu passo a prestar atenção no meu corpo, porque eu estou exercitando outros músculos do meu corpo. Entende? E aí, ao fazer isso, dá até uma dorzinha na coluna, na planta do pé, que vai pisando com o calcanhar, e com isso a gente passa a prestar atenção naquilo que acontece agora. Se é dor, é a dor. Se é uma sensação de bem-estar, é a sensação de bem-estar. Não é mais aquela preocupação, aquele pensamento acelerado, aquele medo de algo que pode acontecer, mas não aconteceu ainda, né? Ou já aconteceu, ainda está presente no meu pensamento. E aí eu paro por 5 minutos, entende? 5 minutos. Por isso é bom ser feito, Roberta, num local seguro, com poucas distrações, sem música, não precisa colocar fone de ouvido, sem música. Então, em casa, um corredor. Aqui foi bom que o meu corredor é muito longo, sabe? Então, para chegar do quarto e até a varanda, é um trecho bom para andar. Então, assim, a gente faz no corredor, né? Mas pode fazer em volta da mesa, você pode fazer numa área externa do prédio, mais segura. Gente, sempre pensar agora, é agora que eu estou vivendo. E no pequeno, nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas. Porque se eu vou tentar dar conta da dor do mundo, dos horrores, da fome, da insegurança e tudo mais, eu sou pequena diante disso. Claro que eu tenho uma participação, mas é sempre naquilo no que está no meu alcance. Quanto mais eu ficar preocupada com coisas imensas, mais eu estou afogada, pequena, sofrendo e ansiosa. Em geral, nossas crises de ansiedade vêm quando a gente olha para a montanha dos horrores que tem na nossa frente, ou aquilo tudo que eu tenho que fazer e não vou dar conta. Então, todo o trabalho, e o Jung fala isso sempre muito, né, pós-jungianos também, que é sempre voltar para a dimensão do humano, do mortal, do pequeno. Tem até um poema que eu li recentemente, que alguém tinha postado nas redes, que era o conselho de uma avó, que dizia: em tempos difíceis, vá passo a passo, vá devagar, um pé depois do outro, que é a meditação que Porque, então, o que está acontecendo? Está acontecendo agora? Não, agora eu estou aqui. Aqui eu estou conversando com essas pessoas, ou então eu estou sentada tomando um café, ou eu estou aqui atendendo meu filho. Então eu vou trazer sempre para o que está acontecendo imediatamente ao meu redor. É uma forma da gente administrar o tamanho avassalador das coisas que estão nos preocupando nesse momento. Eu me lembro que teve no começo da pandemia, no período que deu o pânico que o João estava falando, teve um dia que eu comecei a ficar preocupada, porque começou a sair umas coisas do que poderia acontecer em termos mundiais, em termos de Big Brother, de grandes vigilâncias. E meu marido começou a falar isso, começou a me dar um pânico, e eu tive que correr, eu corri para o quintal, sentei na grama, e eu estava hiperventilando, uma coisa que eu tenho raríssimo na minha vida. Acho que foi a segunda vez que eu tive um episódio desse na minha existência. Mas tem motivo. Se há um momento em que a gente tem ansiedade e crises, tá tudo certo. Tem que só não se apavorar com o que aconteceu também se eu tive uma crise. Porque vou acolher também, tive isso, faz parte desse momento, entender que eu fiquei desequilibrada naquele momento. Eu sentei, me lembro que eu sentei no chão, na grama, e fiquei respirando. Meu Deus, tem alguma coisa que eu posso fazer? Eu disse: não, espera, só me deixa. Eu fui respirando,
fui respirando, fiquei tocando a grama e fui voltando. E aí fui lembrando, não, eu tô aqui, nada disso se configurou ainda, isso é só um medo, né, de uma coisa que talvez venha, então vou voltar para cá. Então, essa é a maneira que a gente tem de conseguir lidar com o tamanho das coisas, voltar para o agora. E natureza, quem tiver acesso a um quintalzinho, a uma um jardim, uma praça, um parque, uma praia, nossa, a natureza é extremamente curativa. E se quiser ficar olhando formigas, por exemplo, jardim, ou os passarinhos, o que estão fazendo, essa contemplação, ela tem um lugar importante. Contemplar as nossas telas não tem o efeito que essa contemplação do pôr do sol, que a Roberta está fazendo com o neto, né, de ficar olhando alguma coisa do jardim, de olhar pela janela e ver que luz acende e apaga nos prédios ao redor, qualquer coisa, de ficar olhando, tem um efeito terapêutico curativo. Roberta, você já deve ter visto como que seus netos são naturalmente meditativos e contemplativos, como eles observam. A criança para observar uma flor, ela para observar uma formiga que está caminhando. Só que nós falamos para ela, pressa, anda, corre, vamos, tem horário, tem tarefa, né? Porque se nós estivéssemos no nosso estado mais equilibrado, naturalmente a gente se curaria, a gente entraria nesse equilíbrio. Contando uma experiência minha pessoal para dar um depoimento, né? Porque o João deu o depoimento dele. Eu tinha o hábito de bordar até 2017, por aí. Abandonei porque eu pensava, não tenho tempo para isso. É perda de tempo. Bordar para quê? Gente, mulher em 2017 bordar assim, faz o menor sentido. E aí, na pandemia, por volta de abril ou maio, eu falei, gente, eu tive uma ideia, vou bordar. Busquei lá do fundo dos meus armários, linha, agulha, pano, nananã, e comecei. E estou até hoje, graças a Deus, encontrei uma atividade criativa, que é um outro aspecto também, natural, inato, assim como a espiritualidade, a criatividade é um instinto humano, e essa criatividade ela pode ser expressa em qualquer situação, no seu fogão, no seu jardim, nas minhas linhas. E o que eu descobri, que existe o tempo das coisas, porque eu pude refletir bastante nos meus bordados, né, gente? Existe o tempo das coisas e o tempo da alma. O bordado, não adianta eu querer correr com o bordado. Se eu correr com o bordado, ele vai ficar feio e mal feito. E não me interessa um bordado feio e mal feito e termina rápido. Então, às vezes, um bordado demora um mês. Imagina, gente, em 2021, você demorar um mês para fazer uma flor, que é como se fosse uma pintura. Você vai usando as linhas como se fosse uma pintura. Só que nesse processo único, porque eu nunca vou conseguir repetir. Então, assim, tem um tempo enorme das coisas, uma pressa do mundo. E o trabalho manual, ele tem o tempo dele. Por exemplo, você está fazendo um trabalho de cerâmica, você faz a primeira parte, tem a primeira, aí seca, aí você mexe mais um pouco, seca mais um pouco, uma semana. Aí tem a primeira queima. De repente, a primeira queima pode quebrar, você tem que começar tudo de novo. Né? Então, esse tempo da alma, o tempo que as coisas levam, ele é muito importante. Às vezes, um paciente me procura, ele está fazendo já 3 terapias, ele quer a 4ª. A Petrúcia deve ver isso. Eu faço constelações familiares, eu tenho um terapeuta holístico, eu faço isso, agora eu quero fazer análise. Como se esse empanturrar de terapias também é bastante problemático, e de atividades excessivas, você provoca outro desequilíbrio, porque você vai muito para o outro lado. Sabe o que eu acho legal? É a gente utilizar essa oportunidade, na medida que você estava lá, bordando, né? Tem que esperar, não vai. Você vai se conhecendo melhor. Sim. Né? Eu sou uma pessoa assim, eu tenho paciência, não tenho, eu quero para ontem. E outros tipos, como é que você vai manuseando? E aí, gente, eu queria que vocês falassem sobre autoconhecimento para as pessoas, porque eu acho, não sei, é fundamental. Como é que eu posso me respeitar, como eu posso cuidar de mim se eu não me conheço?
né? Eu não sei o que eu sou. Eu tenho uma amiga que tudo ela coloca lá no Instagram, minha essência, eu vivo a minha essência, eu achava aquele negócio tão chato. Eu falei com ela, eu tô achando chato esse negócio. Eu falei assim, não é chato. Gente, é a essência dela, é o essencial nela, e isso é fundamental a gente descobrir. Eu fiquei pensando, já pensou? Porque eu sei, gente, tem muito velho que não se conhece. Já pensou a gente morrer sem se conhecer? Fiquei pensando nisso, falei assim, gente, coisa mais doida, né? Fala aí, gente. João, começa com você. Eu penso que o autoconhecimento ele é processual e acumulativo, né, Roberto? E sempre, a vida toda É, também, né? é, você aprende a vida toda, né? Você tem um processo que vai acumulando naturalmente e você vai tendo estágios neurológicos de aprendizado, né? O primeiro aprendizado é do ambiente, então é muito importante a gente prestar atenção no feedback que as pessoas nos dão. Isso é modo de se conhecer, né? Esse dia eu estava pensando, olha só que interessante, Roberto. Eu estava precisando arrumar um estágio para uma pessoa que me solicitou, né? E ela queria um estágio numa startup. Ela queria, ó, eu quero startup, é isso que eu estou almejando, né? Então me ajuda. E aí eu fechei os olhos e pensei, quantas pessoas ligadas à startup que eu conheço? Fui buscar no meu ambiente, né? E aí fiquei assustado. Falei, cara, eu conheci 2 startups. Então, eu estou precisando investir nisso, ampliar a minha busca. Isso implica em eu reconhecer, né, que tem um ambiente que me demanda determinadas competências e eu não estou numa velocidade que poderia. Então, isso é uma parte do autoconhecimento ligada ao ambiente. O Uhum. segundo, Roberta, está ligado a competências, né, a comportamentos, atitudes. E aí eu preciso prestar atenção qual que é o efeito que o meu comportamento tem nas pessoas. É. Né? E até para procurar uma terapia, porque de repente isso pode me abrir uma porta para um processo terapêutico, processo de ajuda. Então, presta atenção nos grupos que você frequenta no WhatsApp. Veja o que você repete. Às vezes, agressividade, bloqueia pessoas, sai sem falar nada, critica, manda coisa que as pessoas não gostam, causa um certo reboliço naquele grupo. Presta atenção no seu comportamento e como que as pessoas estão reagindo a ele. Isso é fundamental. Isso é um feedback de graça, né? Está vindo de graça, né? Na família, com os amigos, tal. E o terceiro nível que a gente pode chamar, Roberto, é um nível que a gente vai chamar de identidade, que tem a ver com o senso de quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Se alguém precisar de mim, ele vai me procurar por qual razão? O que eu sou bom? Né? Qual que é a minha essência, como você falou aí? Né? Se eu tiver um problema para resolver, como que as pessoas lembram de mim? Né? Se eu morrer hoje, isola, né? Se eu morrer hoje, o que vai ficar? Ah, nem lembrava. Quem? Não conheço. Espera aí, João? Não lembro dessa pessoa. Estudou com a gente quando? Né? Qual que é a identidade? O que eu represento nos grupos? Então, isso é fundamental também, cuidar disso. É Isso o legado, né? o legado, para chegar no legado, que é o nível mais elevado, né? Da espiritualidade, da transcendência e do planeta, da vida. É Como porque a isso. gente vem a esse mundo, gente, é para mandar um recado, para dar uma contribuição. Não é possível que a gente vai passar nesse esse mundo e nada, Que nada. seja construir pontes, escrever um livro, criar uma família, bordar, cozinhar, limpar a rua, plantar árvores. Eu preciso me identificar com alguma coisa. E para chegar nesse processo todo, Roberta, eu tenho que exercitar isso quase que diariamente, né? Com leituras, com cursos, com grupos de estudos, com reuniões. Algumas religiões, elas trabalham muito isso com grupos, desde a criança, depois o jovem, depois o adolescente, depois os casais, e vai trabalhando, né? Esse momento de olhar no espelho, conversar, sua vida social, sua vida familiar, sua vida profissional. Então, o autoconhecimento, Roberto, ele é fundamental. Então, eu costumo dizer que eu preciso, para chegar no nível de autoconhecimento, né, que me dá uma envergadura, me dá robustez para enfrentar as dificuldades, eu preciso descobrir o meu tempo. Esse tempo, como a Daniela disse, um tempo kairos.
Não é o tempo do relógio, não é o tempo do amanhecer e anoitecer, é o meu tempo, é um tempo psicológico, né? E aí o que eu faço? Eu uso a ampulheta. Eu uso isso aqui, ó. Agora é o meu tempo. Eu preciso desse tempo. É para respirar? É para respirar. É para fechar os olhos, é para chorar, é para buscar uma referência que eu estou precisando naquele momento, mas é o meu tempo. Então, se eu me organizo ao longo do dia de tirar o meu tempo, 5 minutos de manhã, 5 minutos à tarde, é para orar, que seja uma oração, que seja uma meditação, que seja uma contemplação, né? É igual você, Roberto, eu estou fazendo, todos os dias eu tiro uma foto do pôr do sol. Então, tem milhares de fotos dessa pandemia. Então, está até engraçado. O Google ele vai montando para mim a sequência de tipo um álbum, sabe? A primeira que eu tirei, estou recebendo agora, depois de um ano. Ele está me lembrando que eu tirei a primeira. Então, eu tenho uma coleção enorme de pôr do sol. E aí eu escrevo assim, por que valeu a pena viver o dia de hoje? E compartilho com as pessoas, né? Quando eu faço isso, eu estou trazendo para a minha mente uma emoção positiva. Não estou negando os problemas, não estou negando as dificuldades, mas eu estou trazendo para a minha mente, ao final de um dia exaustivo, né, do trabalho de terapeuta, é um trabalho que a gente doa muito, né, exige bastante da gente uma concentração, uma doação, ser humano, né? Eu tenho que ser muito humano quando eu estou atendendo. Então, eu chego no final do dia, por que valeu a pena? Eu tiro uma foto e posto lá, ó, valeu a pena. E aí eu estou contemplando eu estou podendo contemplar aquele pôr do sol. E amanhã vai ter outro. Eu espero a próxima foto, como que ela vai ficar. E quando não tem, eu fico triste, viu? Mas eu tiro também. É gostoso. Você tira também? Não, eu não tiro. Porque tem dia que o nosso céu está nublado. Tem dia que a nossa nuvem, o nosso campo mental está nublado. Está com preocupação, legal, vou tirar. Está com cartão de crédito, está com problemas do pessoal na família. Então, tem dia que o meu céu não está aquele céu maravilhoso. E você acredita que algumas vezes que eu postei a foto do dia do pôr do sol que estava nublado, foi uma das mais elogiadas. O efeito que deu ali de luz e sombra, sabe? Falei, caramba, eu não dei nada por essa foto. Falei, então, eu vou ter que tirar sim, porque nossos dias não são só alegrias. Não. Felicidade, como é o nosso tema central aqui, não é só alegria, dançar, né, ficar. Não é só isso. A felicidade implica em eu estar passando por esses altos e baixos, né, e tirar o melhor de cada situação. Eu tiro a melhor foto de um dia nublado também, viu? Você sabe que eu faço parte de vários grupos de idosos, né? E aí eu combinei, geralmente só mulher, né? Não tem homem. Aí combinei, gente, vamos fazer toda a noite, a gente vai parar e pensar o que me iluminou hoje, o que foi legal, o que mais chamou atenção. E o objetivo era esse, porque a gente vai começando a valorizar, vai prestando atenção no que aconteceu durante o seu dia, eu acho isso muito legal. E eu faço caminhada e vou conversando comigo. Gente, eu aprendi isso na minha adolescência, vocês não tinham nem nascido ainda, mas na minha época usava o livro do Gibran. Gibran, o profeta, não é da época de vocês, Gibran, Khalil Gibran, gente? É um livro que vendeu no mundo todo, chamado O Profeta. E ele tinha um capítulo que falava do autoconhecimento, então ele fala, dialogue consigo mesmo. Então eu aprendi desde aquela época, desde a adolescência, porque eu li os livros dele todo mundo lia da minha época. Então, assim, aprendi a isso. Agora, Petrúcia, o que você dá, assim, você fala de autoconhecimento para as pessoas, coisa prática, né? Prática, eu acho que foi muito boa essa dica do João, de prestar atenção. Adorei. Reagem a nós e levar a sério essa reação. Tem gente que vai dizer coisas para a gente que não fazem sentido, mas tem coisas que as pessoas dizem que a gente rejeita e, na verdade, estão ali. Então, a gente tem que começar a acatar um pouco mais do que as pessoas estão dizendo e ver o que de fato bate. E se eu passo a minha vida dizendo que todo o problema são os outros é que me causam, os outros que isso, os outros que aquilo, tem alguma coisa muito errada com. Então, eu não estou implicada em nada da minha vida, eu não tenho responsabilidade por nada. Eu conheço gente que diz, eu não fiz uma escolha na minha vida, tudo eu fui arrastada e levada. Bom, é uma escolha.
Não fazer escolha também é uma escolha ser arrastado e levado. Muitas vezes a falta do autoconhecimento nos leva justamente a sermos arrastados e levados pelas coisas. Você não domina você mesmo. Não sabe o que você quer. É. E para saber, bom, a astrologia ajuda, né? Terapias alternativas, a análise ajuda, mas leituras e começar a ver com o que você se identifica, parar esse tempo e ver como é que a tua alma responde, o que eu penso e como é que eu me sinto. Deixa eu parar e fazer uma avaliação aqui, como é que eu me sinto em relação a esse negócio. Porque às vezes você está indo numa onda que é das outras pessoas e você nem curte aquilo, né? Então, eu tenho que surfar porque todos meus amigos surfam. As pessoas não têm nada a ver com aquele esporte. Então, nem gosta de praia. As pessoas se põem nas situações mais contraditórias com relação a si mesmas, muitas vezes por pressão de grupo. Então, o Jung fala de um processo chamado individuação. Com certeza a Daniela tem mais a falar sobre isso. Mas tem a ver nesse processo com diferenciar-se. Porque a gente passa na adolescência tentando se encaixar. A gente não quer ficar sendo diferente, né? Não quer chamar a atenção por ser diferente, em geral. É claro, sempre tem os diferentões na turma. Mas existe um processo de querer se encaixar. E depois da meia-idade, por favor, todos nós temos que nos desencaixar, né? É fundamental. E que é só nosso. Eu tenho sempre a sensação de que a gente é como se fosse cada um uma plantinha. Então, se eu sou uma violeta, eu tenho que ser a violeta mais linda, com todo o potencial de violeta, da cor de violeta que eu sou. Se Roberta é uma rosa fúcsia, então ela tem que ser a rosa fúcsia mais incrível que a rosa fúcsia dela pode ser. Mas a gente vai ser o que a gente é. Não vou poder ser a rosa ou não vou poder ser a orquídea se eu sou uma violeta, mas eu quero ser a violeta mais maravilhosa. Então, acho que esse tem a ver com esse caminho, é descobrir aquilo que é exatamente nosso e de que melhor maneira eu manifesto aquilo e sou fiel e verdadeira àquilo que anda dentro de mim, né? Prestar mais atenção na gente, e eu faço uma coisa, não sei se eu estou correta, mas assim, quando eu implico com alguém, fico irritada com alguém, eu paro, epa, tem muito de mim ali, né? Provavelmente uma projeção sua, é preciso recolher a projeção e cuidar dela, né? Justamente. É gratuitamente, tem implicância, eu não suporto essa pessoa. Vai olhar. Pode olhar, né? Agora, gente, dizer não. A gente precisa aprender a dizer não para a gente ter bem-estar, né? Não, porque tem muito, não vou, não. Hoje você tem que ficar com seu neto, você não pode ficar, mas não vou falar para meu filho, para minha filha, não. E aí você fica contrariado, você perde aquele prazer, você tem que fazer outra coisa. E, assim, pelo menos as pessoas, as mulheres da minha geração, a gente tem muito. Eu aprendi com meu neto a dizer não, mas, assim, isso é coisa recente. Porque você acaba indo, como você falou, eu não gosto de. Eu adoro praia, mas é como se eu não gostasse de praia, você vai, todo mundo você vai, né? Maria vai com as outras e acaba não fazendo o que você gosta. Eu acredito que o não, Roberta, na nossa cultura brasileira, é que ele é muito difícil. Inclusive, os estrangeiros, quando eles vêm ao Brasil, eles ficam muito intrigados por que as pessoas não falam não ou falam sim. E o que é difícil, porque elas falam sim, eu vou, pode deixar, eu passo lá, a gente vai se falando, que na verdade isso tudo quer dizer não, só que ela não fala o não. Só que ela não vai, ela não cumpre, ela não chega. E eles ficam muito confusos. Eu já vi vários depoimentos, assim, coisas que eu gostaria... YouTube, né, gente? Coisas que eu gostaria de falar que eu vivi no Brasil. Franceses, alemães, americanos, ingleses, dessa dificuldade que nós temos, a nossa cultura portuguesa, principalmente, nós herdamos esse... vou dar uma passadinha, os diminutivos, porque é muito difícil para nós nos posicionarmos dizendo o não. Porque nós não queremos desagradar o outro, né? Aquele homem cordial, que é tão falado lá da nossa antropologia, é um complexo cultural que nós temos, luso é um complexo que vem muito dessa questão, porque ela se repete, porque ela vem dessa cultura portuguesa, dessa nossa dificuldade muito grande, assim.
de desagradar o outro, de abrir um conflito. Nós não queremos abrir um... você fala, a pessoa te convidar, você pode ir no meu... vou te convidar para o meu aniversário. Aí você fala, tá. Aí você não vai. E na hora você poderia falar, não, eu não posso, eu tenho outro compromisso. E aí também a gente não consegue ouvir o não. Também. Então, assim, complicado. A gente não consegue dizer e a gente se magoa muito facilmente quando a gente escuta um não. Precisamos trabalhar, conseguir falar e conseguir ouvir. Gente, mas isso é fundamental para o nosso bem-estar, para a nossa felicidade, claro. Né, João? Isso resolve tantos problemas, porque não falando ou não e nem ouvindo, nós criamos uma série de problemas para nós. Muitos problemas. E o bem-estar, Roberta, ele está muito relacionado a uma autopercepção, né? Então, eu não posso dizer, porque meu amigo lançou um livro, então, nossa, por que não foi eu? Tudo bem, eu posso até ter essa sensação, assim, meio que um inveja, a gente fala que é inveja branca, né? Invejinha inveja boa, né? Inveja mesmo. Mas tudo bem. Mas por que eu lançaria um livro? Quais são os meus motivos para ter todo o esforço para lançar esse livro? Se eu não tenho esses motivos, vou lançar o quê? Né? Eu vou buscar aquilo que realmente faz sentido para mim. Ô, Roberto, você falou de uma questão, né, lá no Instituto, a gente trabalha muito com a questão de vamos dizer assim, de levar, né, de diferentes maneiras o bem-estar psicológico. Né? Às vezes o bem-estar psicológico é uma escuta, é uma acolhida, um processo de terapêutico, uma atividade, né, que traz um relaxamento. Né? E aí tem um livro, Roberta, muito interessante, que ele chama As 5 Linguagens do Amor. Você chegaram? Não. Muito, muito bacana o livro. Ele é muito simples, uma linguagem muito... Ele fala de conceitos importantes da psicologia, da neurociência, mas sem tratar isso de uma maneira técnica, de uma maneira, né, elaborada. E aí ele fala que tem cinco maneiras de nós nos comunicarmos com o outro. E cada um tem sua linguagem. Né? Cada um se comunica de um modo, mas eu tendo a fazer a leitura da comunicação do outro a partir do meu modo de comunicar. Eu posso estar certo, mas eu posso estar muito errado, porque tem outros modos de comunicar. Né? E aí entra no que vocês estão falando, a questão do conflito, né? Dos relacionamentos. Ele fala que são 5 linguagens, chama 5 Linguagens do Amor. Eu conheço o livro, eu já ouvi falar demais, mas eu não li. Tem as 5 linguagens do amor para casais, para jovens, para chefe, para liderança. Aí foi desmembrando as mesmas 5 linguagens, mas aplicada a conceitos diferentes, que são as relações. Como que eu demonstro para o outro o tanto que eu me importo com ele? É do modo dele, não é do meu modo. Porque do meu modo, ok, mas pode ser que ele não entenda o quanto eu me importo. Nós somos bichos de rituais. E nós perdemos vários desses. Bem que você estava dizendo, Roberto. Perdeu a saída para o Pilates, perdeu a saída para os amigos, perdeu o shopping, perdeu... Uhum. E aí, tem gente que perdeu o ritual do... Bom, a gente não vai para o trabalho. Você troca de cômodo. Se é que você troca de cômodo. Se não está exatamente no mesmo quarto ou na sala, a tua mesa de trabalho. E as pessoas muitas vezes não trocam de roupa. Tem gente que fica o dia inteiro de pijama. Então, é importante as coisas do dia. Não é... E pula o banho também. É importante marcar. Eu vou me vestir para trabalhar. Vou pelo menos trocar e botar outra roupa confortável, mas eu vou fazer alguma alteração. E eu tenho observado que os dias estão todos muito iguais, porque não tem uma atividade diferente que vai marcar de fato, porque tudo é Zoom, né? Então eu não tenho essa saída, não tem realmente uma coisa muito diferente que marque. Então é legal achar coisas, rituais no seu contexto familiar, na sua casa, que marquem o tempo. Então o que aconteceu na minha casa quando eu vi tinha acontecido dessa forma? A gente tem um pequeno quintal, e aí no sábado e domingo eu puxo uma mesinha e eu e meu marido sentamos no quintal com os nossos bichos, gato, cachorro, e a gente toma o café da manhã ao ar livre, lendo o jornal. E no domingo ele ainda sai com o cachorro e vai à padaria e traz um pãozinho diferente. Então, tem uma... E aí a gente sabe que é domingo, porque domingo é o dia do pão diferente da padaria. Né? E fim de semana a gente faz essa coisa que os dois sentam juntos ao ar livre e dá um ar de que não é um dia da semana qualquer. Estamos fazendo algo
que torna esses 2 dias diferentes dos outros. Mas existem rituais acontecendo religiosos, né? Tem missas online, tem rituais ligados ao sagrado feminino acontecendo online, tem rituais de paganismo para os deuses, que essa é a minha linha de trabalho, de espiritualidade. Então, tem rituais para Hecate, rituais para prosperidade, rituais para amor, rituais, né? E tem, sem dúvida nenhuma, seja qual for o caminho de fé da pessoa, tem alguém oferecendo alguma coisa que você pode se conectar à distância e participar. E como o espírito não depende do tempo e da distância, algo acontece. E isso foi uma surpresa, porque eu estava acostumada com rituais presenciais e algo também se dá nesse online. Dá sim. Algo acontece. É diferente de estar com os corpos e com as pessoas ali, né? Todo mundo envolvido. É mais potente estar junto, mas acontece o sagrado, esse encontro também. Então, eu recomendaria que as pessoas que estão se sentindo muito perdidas nesse sentido, que buscassem alguma coisa, porque tem muita gente oferecendo, e também criar outros rituais sagrados seus. Eu tenho uma pessoa que eu atendo com terapia que tem uma vela que ela mantém acesa para o anjo da guarda. É uma coisa que ela faz toda semana. Está terminando a vela de 7 dias, ela vai lá, acende, faz a oração, acende a próxima. É uma maneira de proteger a casa, de iluminar a sua vida, de manter uma conexão com o seu espiritual, né? Porque realmente reuniões nós ainda não estamos caminhando para lá, para poder fazermos de novo. Mas é possível criar coisas que nos conectem com essa sensação do sagrado e com uma marcação de tempo, com algo que é especial e que eu torno diferente. Então, eu vou botar um perfume. Eu botei perfume para fazer essa live. Eu também. Estão sentindo o perfume? O melhor perfume, viu, Roberto? Eu passei, gente, juro. É tornar diferente, porque senão é igual todos os dias. Não, é uma coisa especial. Então, são pequenos gestos que vão dando esse tom. Né? Eu estou fazendo pães, gente. Então, a hora que você está amassando ali, tudo na mão, né? Você está amassando aquela massa e vai e volta. Faço pizza, faço pão, cozinha, eu acho que é um lugar tão interessante da casa da gente, porque a gente tem que sair do automático, né? Tem que fazer coisas diferentes, né? Até sair para caminhar e vai para um caminho diferente, não ir todo dia no mesmo lugar. Quer dizer, a gente tem que mudar, né, gente? Senão a gente não dá conta. E esse fazer, Roberta, esse fazer simbólico, com significado, e não robotizado, automatizado, porque estávamos vivendo uma vida robotizada. Estava mesmo. Então, quando você faz o pão, é uma conexão com você. Adoro. A cozinha é um laboratório alquímico. Adoro. Ele é um laboratório de um alquimista, só que moderno, né? E ele tem a conjunção de opostos que eu acho interessante. Fica sempre a geladeira e o fogão. O máximo de opostos num lugar, assim, um que gela e um que esquenta. E ali você faz todos os processos de transformação, o fogo, que a gente pode colocar aí como uma energia psíquica que transforma. Sem energia, nós não nos transformamos. Por que a depressão ela é uma questão assim complicada? Porque a pessoa não tem vontade de viver. Falta justamente essa energia. Então, a criatividade é o contrário disso. Fazer o seu pão, aí um dia você coloca uma castanha, aí um dia você coloca uma fruta seca e você deixa mais um pouquinho, você faz pãezinhos, não faz um pãozão. Você está aí trabalhando, essa energia sua está se movimentando, isso é saúde. O Freud fala, saúde é amar e trabalhar. Quem estiver amando e trabalhando está saudável. É muito simples. Com certeza. Amar a si mesmo primeiro, para depois amar o outro, amar os seus projetos, amar a vida, amar a energia que se conecta, a energia que tem uma progressão, que ela sai, né? E ela se engaja em pessoas, em coisas, em projetos. E você está falando, estou lembrando do João falando a questão do autoconhecimento, a gente tem que olhar no espelho, né, e tal. E aí eu tenho uma amiga, ela é muito engraçada, e ela estava assim, não com depressão, mas com autoestima lá embaixo. A pandemia veio, acabou. Ela disse, Roberta, acabou comigo e tal. Aí, não sei o que, ela foi ler um livro de uma psicóloga americana, então aquelas coisas de autoajuda, né? Aí a mulher falava assim, olha, você
todo espelho que você passar, você olha e fala, eu me amo, eu me amo. Então, menina, eu ri quando ela me contou, e o negócio não deu certo. Encontrei com ela esses dias no supermercado, né? Falei, ô, fulano, e aí, como é que você... Tô ótima, você não viu aquele espelho que eu acabei de passar, não? Ela dá uma passadinha. Eu te amo, você é linda, maravilhosa. Ô, gente, uma coisa assim, aparentemente boba, né? Mas a gente não pode julgar, ter preconceito de nada. Está Não. servindo para ela. E isso é que é legal, cada um encontrando o jeitinho. O meu jeito é gratidão à vida. Eu fico muito triste com tudo que está acontecendo, com as perdas e tudo. Mas eu acordo de manhã e falo, meu Deus, obrigada, eu estou viva, eu estou respirando, né? E tal. Então, isso é muito bom. Então, a gente tem que ter essas coisas também, né, gente? E o nosso processo de autoconhecimento, até o último minuto, o último segundo da nossa vida, nós estamos no processo. E a gente vai mudando, né? Esse processo de individuação que o Jung coloca, nós, né, tornar o que se é verdadeiramente, realizar a sua potência. Eu estou completando a fala. Lifelong learning. O problema do ser humano, porque às vezes ele é uma jabuticabeira e ele quer ser uma mangueira. Aí ele passa a vida querendo ser um escritor, né, João? Ele não tem nada para escrever, mas ele cisma que ele quer ser escritor. Eu tenho que escrever, né? Ele cria um enorme sofrimento para ele. Assim, descobrir quem você é. E assim, eu tenho que, se eu sou uma jabuticabeira, que eu seja a mais linda, plena, maravilhosa e cheia de frutinhas que eu puder ser. Então, não é ser iluminado, ser perfeito. Não é ser perfeito, é ser quem você é. E essa aceitação e esse processo é até o último segundo da nossa vida. Nós temos eu acho. E ter orgulho de quem você é. Honrar, né? Honrar a existência. Viu alguma coisa que não está legal? Muda, gente. Eu escuto, tem muita gente que fala assim, eu sou assim, não vou mudar nunca. Muda sim, muda sim. Podemos transformar. Que tem uma moça que eu entrevistei, ela falou assim, eu não gosto de falar mudar não, Roberta, porque essa coisa de mudar, você pode trocar uma cadeira, botar ela ali, você muda ela de lugar, mas depois ela volta. É transformar. Aí fiquei imaginando a lagarta, quando fala em transformação, né? É a lagarta e a borboleta, que é a coisa mais linda do mundo, né? Mas olha só, gente, meditação, como é que você medita? Meditação, acho que não precisa nem da gente falar, né? As meninas já falaram, o João falou, eu estou aqui nesse momento, eu estou comigo, né? Ou se eu estou com vocês agora, eu estou completamente inteira aqui com vocês. Gente, eu estou aqui, nada tira a minha atenção, a não ser que seja uma coisa grave, né? Caia aqui alguma coisa, mas não é o caso. Então, a gente sabe que a gente precisa de meditar, que é esse tempo que a gente vai ter com a gente mesmo e tudo. Como é que você medita? Dicas simples para as pessoas para poder ajudar. Para a gente finalizar, né, Roberta? Porque a conversa está ótima, mas o tempo está passando. Então, eu não vi nem talvez possa ser uma boa forma da gente concluir, cada um dá a sua dica de meditação. Gente. Eu perdi a hora, viu, para variar. Eu posso começar? Claro! eu tenho uma que eu gosto muito, né? E ela é muito simples de fazer, porque tudo que você precisa está em você. Não precisa de música, não precisa de... Você precisa estar num ambiente seguro, confortável, que seja confortável para você, né? Se deitado for confortável, é deitado. Se sentado for confortável, também é sentado. E você vai fazer o escaneamento corporal, sabe? Você pode começar da cabeça ou dos pés. E você vai, mais do que pensar nas partes do seu corpo, você vai sentir. Então, você começa a sentir na sola dos pés, o contato com o chão, com o sapato, você pode movimentar os dedos, pode ter um certo desconforto, você presta atenção naquele desconforto, ele pode ser passageiro, ou pode ser algo que você precisa prestar atenção, né, mais tarde investigar. Aí você vai começando, eu começo dos pés, tornozelo, panturrilha, joelho, coxa, a parte pélvica, glútea, abdômen, e vou, até chegar na cabeça, sabe? E aí, tem algumas guiadas, sabe, Roberto? Interessante. Você pode eu faço. Você faz. Chama escaneamento corporal. É a mais simples, é a inicial.
né? As práticas, elas quase sempre iniciam com escaneamento corporal, né? E respiração. Eu E a gosto dessa. Patrícia Carvalho, que está aqui, ela passa para a gente todo dia. Adoro, adoro. Aqui, rapidinho, felicidade a gente se aprende. Como é que você como é que você faz para ser feliz? Como é que você vai criando a sua felicidade? Seja. Então, É curtinho. Felicidade é competência, né? Inclusive, tem matéria. Eu dou aula na formação empreendedora do Sebrae, e lá tem uma disciplina que chama Ciência da Felicidade, Felicidade e Bem-Estar. Né? Dou aula em faculdade também com essa matéria, e está sendo uma das mais procuradas, Roberta. É igual Realmente, Harvard, ué. Que é a aula mais procurada, né? Veio daí, né? Veio daí. E o que seria? O jeito Então, Harvard de ser feliz, né? Um charam, né? E aí vem essa questão: o que seria ser feliz? Ser feliz é você prestar atenção no que acontece com você, sendo positivo ou negativo. Hoje eu tive uma notícia que não foi muito agradável, me causou tristeza, mas isso não pode mudar o meu estado de felicidade. Eu posso estar feliz, apesar de estar triste, como a notícia que aconteceu. Então, como que eu me considero que eu estou feliz? Eu estou fazendo o que eu preciso fazer, eu estou cumprindo com meus propósitos, eu tenho tentado aproveitar o máximo que eu posso da minha competência, quando eu tenho buscado ajuda. Então, eu diria que ser feliz implica em você estar num processo de se implicar com o que acontece com você, como a Daniela falou. Né? Pô, a Daniela, a Petrúcia também disse, acontece comigo. Né? Então, sai da posição de vítima, de queixar, de reclamar. Tudo bem, você pode queixar, pode reclamar. Né? Mas existe uma questão de implicar. O que eu posso fazer? E à medida que você faz algo que volta para você com uma percepção de bem-estar, eu diria que você está experimentando a felicidade. Então, a felicidade é um estado que eu escolho. E como eu aprendi com o Benedito Nunes, que o contrário de felicidade não é a tristeza, mas é a apatia, né? Então, na medida que a gente vai construindo isso, vai se fortalecendo interiormente, você dá conta de lidar melhor com as perdas, que é o trabalho ali da Petrúcia. Daniela, felicidade e bem-estar, termina alguma coisa também que você queira ter falado e não falou? Bom, eu gostaria de terminar com um pensamento do Jung, que ele fala que o objetivo das práticas terapêuticas não é transportar o paciente para um estado de felicidade e que ele fique nesse estado, porque isso não é possível. Porque a dor, a tristeza, as perdas também fazem parte da vida e nós caminhamos em momentos de felicidade e de infelicidade também. O que nós precisamos de desenvolver e adquirir é a firmeza e a paciência diante dos momentos de sofrimento. Desenvolver as habilidades, lançar mão de trabalhar essas virtudes, a tolerância, a paciência, o entendimento, a resiliência, a empatia, a compaixão, tantas e tantas, para que nós tenhamos essa firmeza para ultrapassar, porque é uma caminhada que nem sempre a caminhada humana nem sempre é uma caminhada somente prazerosa, feliz, mas podemos desenvolver essa sensação subjetiva do bem-estar, que é a nossa sensação de felicidade. E podemos, né, pelo nosso entendimento, o que traz a maturidade, não é, Roberta? O envelhecimento é justamente a gente sabe o que fazer conosco. É interessante isso. Hoje eu sei mais o que fazer comigo nos meus momentos, consigo ler o que está acontecendo e com isso eu lido melhor, eu saio melhor das situações, levanto mais rápido, entendo mais rápido e prossigo. Porque a sabedoria traz para a gente. Nem todo velho é sábio, né, gente? Claro que não. Mas quem vai atrás disso, né? Ela traz para a gente uma visão do todo. Eu acho que isso é muito bom para a gente dar conta, né? Petrúcia, você que vai fechar. Fala o que você quiser, que você acha que faltou, que você não diz. Quiser falar de meditação, quiser falar de felicidade, do aprendizado, fique à vontade. Em termos de meditação, respiração, que é o que o João
prestar atenção na respiração e tentar calar a mente. Mas eu queria complementar o que a Daniela falou agora, da gente saber o que fazer com a gente mesmo, né? Eu acho que o grande barato é chegar num ponto em que a gente não fica entediado na própria companhia. Verdade. Muito divertida e tem muita coisa que me distrai na minha própria companhia. E eu acho que um dos caminhos para esse estado de bem-estar tem a ver também com a gente aprender a celebrar aquilo que e aquilo que se tem. Não ficar preso no que está faltando, né? Então, celebrar aquilo que a vida trouxe, aquilo que a gente já conquistou, o caminho que foi trilhado, e também aprender a abrir mão daquilo que não é para nós. É uma aceitação daquilo que nem pode ser mudado. É um poder espiritual também. Com certeza. Gente, e humor? Eu acho que o humor é fundamental na nossa vida. E quem é mal-humorado, a boa notícia é que o humor a gente aprende também a ser bem-humorado, né? E contamina, né? O humor pega, é igual coceira. Então, justamente, porque essa vida é tão boa, né? Agora, quando ela é bem-humorada, fica muito mais gostosa com a gente mesmo, né? A gente ri da gente mesmo, né, Petrúcia? É isso, acho que cada um tem que procurar, não diz quem procura acha, agora procura nos lugares certos, né? É isso aí, Patrícia. Valeu, Roberta. Muito, muito obrigada. Foi bacana também ver que vocês estavam aí tão dinâmicos na sua interação e o chat não estava menor. Né? O pessoal estava se divertindo lá, fazendo seus comentários, extraindo a essência, compartilhando um pouco da experiência. Então, teve, não é, essa conotação, e isso é bacana, não é? Quer dizer, vocês aí que estão participando, se puderem realmente participar ativamente. Então, não é? A gente não tem palavras para agradecer, eu acho que foi assim, leve, iluminado, eu acho que está todo mundo, não é? Que teve essa predisposição de estar aqui com a gente, saindo inspirado dessa noite de hoje. Eu só queria, antes da gente concluir com uma meditação, não é? A gente pensou em fazer uma experiência de meditação no finalzinho, dizer também que hoje a gente está dando um pontapé inicial em um outro elemento dessa nossa jornada, que é uma iniciativa chamada Felicidade em Movimento. E durante, enfim, os próximos 9 meses, a gente vai estar subsidiando vocês através das redes sociais, através da mídia, pelos canais, enfim, que a gente encontrar e que vocês também quiserem usar para nos ajudar a disseminar essa onda. A gente vai estar propondo algumas reflexões sobre cada uma dessas 9 dimensões do FIB, e agora no mês de julho, né, entre agora e meados de agosto, o nosso foco total vai estar sobre o bem-estar psicológico, mas nós não vamos parar na reflexão, a gente também quer engajar vocês em ações que gerem esse movimento, que gerem essa energia. Eu estava comentando, não é, com as meninas aqui pelo chat, quanta inspiração, não é, de ações práticas surgiram nessa única live de hoje, não é? A caminhada meditativa, os pequenos rituais, respirar, contemplar os passarinhos, bordar, são coisas que estão ao nosso alcance, não é? Quer dizer, não dependem de ninguém, não dependem de um momento especial para que a gente possa fazer isso. Então, não é? Uma das coisas que a gente quer durante essa campanha é realmente que as pessoas se engajem em ações para movimentar aquele aspecto da felicidade nas suas vidas. E a gente convida vocês para documentarem isso, para filmarem isso, para contarem para a gente como é que vocês estão se sentindo, porque isso é inspiração. Quando o outro vê o que você está fazendo, ele tem uma ideia, ele vê que ele também é capaz. Quando as pessoas ouvem até mesmo a sua dificuldade, elas percebem que aquilo é humano, não é? E de repente você tem uma dica de como passar por cima daquela dificuldade, daquele obstáculo. Então, a gente realmente convida vocês para se engajarem conosco nesse movimento, para a gente colocar a felicidade em movimento. Então, vocês vão estar, enfim, sendo, como eu disse, subsidiados, fiquem atentos e nos ajudem a disseminar, por favor, essa ideia.
Também queria, desde já, não é, dizer que nós teremos o nosso próximo diálogo muito, muito interessante, em que a gente vai falar sobre a dimensão da vitalidade comunitária, que a gente sente que é tão, tão importante também nesse momento que a gente está vivendo, a colaboração, a cooperação. E uma outra coisa muito interessante é que de cada momento desse surgem ideias também para que a gente possa criar iniciativas que beneficiem a sociedade. Eu estava pensando, Benedito, João, o pessoal aí do IMF, vamos fazer um concurso de fotografia do pôr do sol? Eu acho que poderia ser uma iniciativa aí do nosso movimento, não é? Quer dizer, por aqui mesmo a gente já participar. tem... É claro que você vai poder participar. A gente já tem vários candidatos aí para participarem. Então para participar isso. como jurado, viu, João? Não, Benedito. E queria, então, só para a gente concluir, não é? Claro que agradecer a participação de todos. A Maria Paula, minha irmã lá da França, está aí com a gente, já é tarde lá, acho que é até meio madrugada, mas ela está aí firme, participando, e tantas outras pessoas, enfim, que estão aí engajadas conosco. E eu queria convidar uma outra colaboradora nossa, que é a Marli Medeiros, que pratica meditação na linha do Raja Yoga há 40 anos, e ela vai nos conduzir em alguns minutinhos para a gente finalizar a nossa noite de hoje. Então, muito obrigada. Sem palavras, né, para falar quanta inspiração. Muito, muito bom. Então, eu vou dar uma pinceladinha só para concluir tanta coisa boa que a gente ouviu. E é uma experiência diferente. Vocês falaram tanto da experiência meditativa do boa através de perceber o corpo, e eu vou desafiar vocês agora para uma experiência de deixar de perceber o corpo. Também é uma experiência muito importante, porque a gente percebe ele tanto, né, com essas dicas de vocês que eles deram, mas vamos por alguns momentos agora. Sim, respirar fundo, perceber o ambiente, perceber o seu corpo, isso é muito importante, sim. E perceber e soltar. Porque os mecanismos do corpo, eles funcionam automaticamente. E eu posso agora dar atenção ao que faz o corpo funcionar com estes mecanismos. Eu vou dar atenção à minha mente, que tem toda a energia espalhada pelo corpo, pelo ambiente. Eu vou usar a minha tela mental para imaginar essa energia voltando para o alto da cabeça, onde o ser, a energia da vida se localiza dentro do cérebro. E o corpo vai ficar muito confortável. A respiração vai continuar fluindo, o coração batendo, a corrente sanguínea, tudo continua. E eu vou dar atenção a esse estado que é o gerador de felicidade constante. A felicidade inata, a felicidade energia. Essa energia que está no interior da minha consciência. Estava um pouco adormecida, soterrada pelos eventos da vida, mas agora, de forma tranquila e natural, focada, através dos meus pensamentos, nesta visualização mental, eu percebo essa energia sendo desperta, podendo fluir livremente, sem interferências, porque eu estou no comando, no domínio do foco da atenção, que eu sou um ser
livre, leve, pleno, de felicidade, de paz. Não está fora, está em mim, na consciência. E eu estou ativando esta energia agora com o meu pensamento, ativando com a minha percepção. E eu dou esta atenção, presto esta atenção. O que está fluindo? Meu corpo está parado, confortável, mas eu continuo pensando. E este pensamento que eu tenho gera um sentimento, gera uma emoção, possibilita a percepção, e é isto que alimenta, que dá vida, forma ao bem-estar, que começa na consciência lá dentro, independente das circunstâncias, das pessoas, dos ambientes. Eu levo esta energia para o externo, mas ela está sendo gerada, criada, desperta aqui dentro, este meu ambiente, da tela mental. Eu sou esta energia, fonte viva, e a felicidade, a paz é a minha natureza, é inato. Percebendo isto, vivenciando, então eu conscientemente retorno a minha atenção ao corpo, percebendo quão relaxado, tranquilo e confortável está, percebendo o ambiente à minha volta e mantendo esta experiência, esta energia fluindo, florescendo de dentro para fora. Obrigada, Uma excelente Lani. noite. Antes da gente concluir, a Gal e o pessoal aqui do suporte técnico está pedindo para vocês abrirem as câmeras, que eles querem tirar uma foto. Claro que aqueles que quiserem. Isso. Ok. Obrigada, pessoal. Ok, muito obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Até o próximo encontro.